O que fazer quando estas angústias assaltam a nossa alma? Quando nos sentimos encurralados por estas angústias, às vezes adjetivadas de angústias do inferno. Eu quero tratar com você deste assunto à luz do Salmo 116. Os estudiosos dizem que este salmo foi escrito por Ezequias, rei de Judá. Este homem começou a governar com 25 anos, governou 29 anos e morreu com 54 anos. Ele foi singular no seu tempo, porque ele foi uma espécie de segundo Davi, que temeu a Deus, eliminou a adoração nos altos, fez uma reforma espiritual e experimentou um avivamento. Foi no governo dele que as 10 tribos do norte caíram nas mãos da Síria. E esse mesmo exército assírio, que havia tomado Samaria e levado o povo das 10 tribos do norte para o cativeiro, encurralou Jerusalém e afrontosamente exigiu a rendição do rei e do seu povo, afrontando não só a nação, ao rei, mas dizendo que confiar em Deus seria uma tolice, porque nenhum Deus jamais havia livrado a sua nação do poderoso império assírio. Então, este rei Ezequias enfrenta esse problema de um sítio, de um cerco, de um poderoso exército. Se não bastasse essa crise medonha de uma ameaça militar, a Bíblia nos informa que ele também, aos 39 anos de idade, ao mesmo tempo, está lidando com uma terrível enfermidade, uma úlcera que não encontra tratamento eficaz em nenhuma medicina da época, a ponto de Deus mandar o profeta Isaías na sua casa, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E é exatamente para relatar sua experiência de um cerco militar e de uma doença incurável, é que ele escreve o Salmo 16 para testemunhar o que Deus fez na sua vida, o grande livramento que Deus lhe deu, das angústias do inferno e de um livramento militar. Então ele começa a relatar isso no verso 3, quando diz assim: laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Veja você que laço é uma armadilha que você não vê, mas ele é real. Não são laços apenas de opressão, mas laços de morte. E ele retrata isso para mostrar como é que era perigoso e humanamente impossível de se livrar desse cerco militar, do então maior império do mundo, cuja capital era a cidade de Nínive. Mas ele enfrenta agora um outro problema, uma doença mortal. Ele está no auge do seu governo, próspero, rico, tendo os filisteus sujeitos a ele, fato que só ocorreu no reinado de Davi. E agora ele está para morrer e Deus o sentencia de morte. Aqui ele relata as angústias do inferno, quando ele está ameaçado de perder o seu reino, de ser apiado do seu trono, de sucumbir diante da enfermidade, de enfrentar a carranca da morte. É nessa conjuntura que ele diz que ele caiu em tribulação e tristeza, como que um rolo compressor passando em cima dele, restando-lhe apenas a taça amarga da tristeza. A alegria foi embora do seu rosto. Este homem está, portanto, mesmo tendo tanto poder nas mãos, cercado de riquezas e conforto, mas agora ameaçado de ser invadido, ter sua cidade tomada, ter seu trono usurpado, ter sua vida retirada dele. O que aconteceu com ele é que ele caiu.
em tribulação e tristeza. Mas ele vai nos informar que ele não estava apenas caído, não. Versículo 6 diz que ele estava prostrado, nocauteado, na lona, completamente sem capacidade de reação. Eu chamo isso das angústias do inferno que se apoderaram dele. A pergunta é, o que fazer? Como se livrar das angústias do inferno? O que esse homem fez? A Bíblia diz que esse homem voltou-se para a parede e orou fervorosamente, e chorou copiosamente, e Deus lhe respondeu rapidamente, oferecendo-lhe livramento do ataque militar. Quando 185 mil soldados ao redor de Jerusalém foram fuzilados, foram mortos pela intervenção de um anjo. Segundo, Deus prometeu curá-lo da sua enfermidade, estendendo-lhe a vida por mais 15 anos. Este é o Deus que responde oração. Este é o Deus que vê as lágrimas. Este é o Deus que intervém de uma maneira sobrenatural. Então, o que ele vai fazer? O verso 4 diz, então, diante do ataque da doença, então eu invoquei o nome do Senhor. Quando você está no último furo da correia, na última volta da maratona, no último minuto da esperança, quando você está no que nós chamamos no fim da linha, no fundo do poço, só tem uma direção para olhar. É para cima, é para o alto, é para Deus. Então eu invoquei o nome do Senhor. Sempre haverá esperança quando você clamar pelo nome do Senhor. Para ele não tem doença incurável, para ele não tem batalha perdida, para ele não tem problema insolúvel. Quando ele invoca o nome do Senhor, ele faz um pedido: ó Senhor, livra-me a alma. Ele está com angústias do inferno. A sua alma está sendo atacada ferozmente por perigos e ameaças que ele não consegue delas se livrar. E quando ele invoca a Deus, ele descobre uma coisa maravilhosa. Ele descobre quem é Deus. Quando no verso 5 ele diz, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Esse Deus é o Deus que padece com aqueles que sofrem. Esse Deus é justo para não permitir que você seja provado além das suas forças. Este Deus é misericordioso a ponto de lançar sobre o seu drama a sua misericórdia. E ele então vai dizer algo tão lindo: o Senhor vela pelo simples. Eu estava prostrado e o Senhor me salvou. Esse é o Deus que pega o caído, levanta o abatido, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É o Deus que levanta o enfermo do leito da morte. É o Deus que liberta o encarcerado. É o Deus que livra de um ataque frontal, de um inimigo perigoso. Este é o Deus do livramento. E ele vai dizer no verso 8, que tipo de livramento ele recebeu de Deus. Ele diz assim, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. E ele apresenta aqui 3 livramentos. O primeiro livramento eu chamo de livramento psicoemocional. Livraste da morte a minha alma. Veja você que alma aqui, a palavra nefesh no hebraico, traz não apenas a sua mente, mas a sua alma. Às vezes, o nosso problema, a nossa angústia, a nossa dor, aquilo que nos atormenta e nos esmaga, vem à nossa mente, atormentando a nossa mente, oprimindo a nossa alma. E o maior livramento que ele precisa é o livramento da morte. Não da morte física apenas, mas da morte eterna. E esse Deus é o Deus que traz esse tipo de livramento, o livramento espiritual. Mas em segundo lugar, Deus oferece livramento emocional. Das lágrimas, livraste os meus olhos. O choro, ele não é a causa, ele é a consequência.
Ele é o resultado tanto da doença quanto da opressão do inimigo. Quando você se vê no final das suas forças, sem condições de lutar, você chora. O choro é a voz da fraqueza humana. O choro é a torrente que brota de olhos atormentados pelo sofrimento. O choro representa para nós a nossa fraqueza, a nossa impotência, a nossa incapacidade de lidar com os nossos próprios problemas e triunfar sobre eles. Mas, em terceiro lugar, ele diz também que Deus oferece não só o livramento espiritual e emocional, mas também o livramento moral. Da queda, livraste os meus pés. Ou seja, nenhum ser humano, por mais forte que seja, consegue ficar de pé, escorado no bordão da autoconfiança. Você e eu precisamos do livramento de Deus. Se Deus não segurar firme a nossa mão, nós tropeçamos, nós resvalamos os pés, nós caímos. Quem nos mantém de pé é Deus. Quem nos livra da queda é Deus. Quem nos livra de tropeço é Deus. Quem restaura a nossa sorte é Deus. Quem nos coloca de pé para prosseguirmos a jornada da vida é Deus. No verso 7, esse homem começa a ter um exercício espiritual da mais alta importância para livrar-se das angústias do inferno. Olha o que ele escreve: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Veja que isto é o que eu chamo de solilóquio. É uma conversa diante do espelho. É uma conversa com você mesmo. É quando você confronta a sua própria alma. É quando você se introjeta e toca a trombeta para dentro de você mesmo. É quando você se agarra pelo colarinho e dá uma saculejada em você mesmo. E o que ele está dizendo para a sua alma? Volta, minha alma, ao teu sossego. E que razão ele dá à sua alma para voltar ao sossego? É que o Senhor já tem sido generoso para contigo. O que ele está dizendo é que o passado precisa ser o mestre do presente. O que Deus fez ontem precisa ensinar você a viver hoje. Como Deus já foi generoso com você ontem, você tem razão e motivo para viver seguro hoje. Ele estava vivendo desassossegadamente, depois do grande livramento de Deus. Ele estava atormentado, quando Deus já tinha dado provas de que era generoso com ele. Dá uma olhadinha, quantas bênçãos você já tem recebido de Deus. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Deus é fiel, como Deus se importa com você, como Deus tem cuidado de você, como Deus tem perdoado você, como Deus tem cercado você com o seu cuidado. Então não permita que a sua alma viva nesse tormento do inferno, dessas angústias do inferno. Toma posse do grande livramento de Deus espiritual, emocional e moral e volta a descansar em Deus. No outro salmo, o salmista diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, que eu ainda o louvarei. Talvez eu estou falando para você que está aflito, angustiado, até desesperado. Volta a confiar, volta a descansar. Não entregue a sua alma a essa tribulação. Deus já tem sido generoso para com você. Bom, agora este homem vai mostrar para nós alguns compromissos que ele vai assumir com Deus em virtude das intervenções de Deus na sua vida. E o primeiro compromisso que ele vai assumir com Deus, veja comigo, está aí no versículo de número 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Este homem recebeu uma resposta da sua oração, que lhe trouxe 2 milagres. O primeiro milagre foi o milagre de um livramento militar do maior império do mundo da sua época. O Império Assírio colapsou quando afrontou o Deus de Israel. Caiu depois nas mãos do grande Império Babilônico. Deus fez um segundo milagre. Um homem sentenciado à morte pelo próprio Deus, agora
em resposta à oração, Deus muda o diagnóstico, Deus executa a cura e Deus estende os seus dias por mais 15 anos. E diz, já que Deus inclinou para mim os seus ouvidos, já que Deus atendeu a minha oração, então eu vou invocar o nome de Deus enquanto eu viver. Ele faz uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, de buscar a face de Deus enquanto ele viver. No verso 9, ele faz um segundo compromisso com Deus. Ele diz assim, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Agora é dinâmico, agora é a caminhada da vida. Ele vai andar na presença de Deus. Ele assume esse compromisso com Deus. Mas ele vai andar na presença de Deus na terra dos viventes, onde ele pode ser hostilizado, criticado, escarnecido. Não é apenas andar na presença de Deus num domingo, onde você vai a um culto, onde você canta e você adora a Deus junto com outros irmãos. É lá no seu trabalho, é lá na sua empresa, é lá na sua parentela, onde talvez as pessoas não vão compreender seu compromisso com Deus, mas você assume aquele compromisso de andar com Deus na terra dos viventes. Foi isso que este homem assumiu como compromisso com Deus. Terceiro compromisso que ele assume está no versículo 1. Ele diz assim, amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ou seja, o seu amor por Deus é uma resposta ao benefício que Deus lhe fez. E quando você ama, você tem 3 atitudes. Primeiro, se você ama, você declara que ama. E ele está dizendo, eu amo o Senhor. Segundo, quando você ama, você tem tempo para a pessoa amada. Esse homem quer andar na presença de Deus. Ele quer invocar o nome de Deus enquanto ele viver. Terceiro, quando você ama, você procura agradar a pessoa amada. Ele quer agora não viver longe de Deus, mas na presença de Deus, invocando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus por tantas coisas maravilhosas que Deus fizera em sua vida. Ele vai ainda perguntar no verso de número 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Aqui é o arquivo, o registro da memória da gratidão. O que eu vou fazer para Deus? Uma vez que Deus tem sido tão bom comigo, uma vez que Deus responde a minha oração, uma vez que Deus tira a angústia do inferno, uma vez que Deus me livra do laço de morte, uma vez que Deus me poupa de um inimigo terrível, uma vez que Deus me cura de uma enfermidade, uma vez que Deus me salvou, livrou a minha alma da morte. O que eu vou dar para Deus em resposta a tanta coisa boa que Ele fez? E ele responde, eu tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor e eu cumprirei os meus votos diante de todo o seu povo. Ele vai receber de Deus a salvação de Deus. Ele vai invocar o nome do Senhor e ele vai cumprir os votos dele ao Senhor. Onde? Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Você tem lidado com angústias do inferno. Muitas pessoas, quando estão angustiadas assim, se desesperam. Outras desistem da própria vida. Outras, achando que não tem uma janela de escape, pulam no abismo do suicídio. Outras, como a mulher de Jó, se insurgem contra Deus. Outras, como a mulher de Ló, abandonam Deus e olham para trás. E você? O que você está fazendo quando é assaltado pelas angústias do inferno? Você pode fazer o que o rei Ezequias fez. Você pode invocar o nome do Senhor. Você pode compreender que Deus é compassivo, justo e misericordioso. Você pode se apropriar do grande livramento de Deus, dizendo para a sua alma, volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor já tem sido generoso para contigo. Você pode experimentar o livramento espiritual, emocional e moral que Deus lhe proporciona. Você pode
agradecer a Deus, tomando o cálice da salvação, invocando ao Senhor e cumprindo os seus votos a Ele. Você pode invocar o nome do Senhor enquanto você viver. Você pode andar na presença de Deus. Você pode amar a Deus. Se você foi abençoado e edificado por essa palavra, eu lhe peço que você compartilhe esta mesma palavra com outras pessoas. Assim você se torna um colaborador, um cooperador com esta obra da divulgação da preciosa, bendita e eterna palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.